Procurando cursos online de qualidade? Você vai achar os melhores cursos em um único lugar, na Captar.net. Você vai estudar, praticar, debater e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Tem mais, você parcela seus treinamentos em até 12 vezes. Entre agora no site Captar.net e saiba também como participar do Clube de Descontos. Escolha seu curso e seja bem-vindo. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O economista Roberto Luiz Troster comentando a nota divulgada pelo Banco Central, que apresenta dados positivos para a economia nacional. O advogado Marcos Bernardini explicando como funcionam as particularidades da jornada de trabalho dos funcionários. O economista Salvatore Milanese falando sobre compra, fusões e aquisições de empresas em crise. O advogado Marcos Tavares Leite comentando recente decisão do Supremo Tribunal Federal, onde ficou decidido que empresas optantes do Refis não podem ser excluídas do programa sem prévia notificação. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, desembargador Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior. Fique conosco. Uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal resolveu uma questão relativa ainda ao Refis. Era uma resolução do Comitê Gestor que colocava a desnecessidade, ou seja, não era necessário uma prévia notificação do contribuinte que estivesse inadimplente em relação aos parcelamentos do Refis para sua exclusão desse sistema de parcelamento tributário. O Supremo Tribunal Federal agora, recentemente, portanto, decidiu ser inconstitucional, ser ilegal, inclusive, essa resolução, pois fere o devido processo administrativo. É direito do contribuinte saber que ele está na iminência de uma exclusão, que ele está numa situação de irregularidade. Mesmo porque, muitas vezes, se apura que existe uma irregularidade ou se apura que existe uma inadimplência, quando, na verdade, é um problema sistêmico. E o contribuinte tem, inclusive, a prova de que está em dia com suas obrigações. Essa situação, inclusive, de falta de informação, de falha no registro de informações, tem ocorrido mesmo nos parcelamentos mais modernos, impondo aí vários ônus para as empresas e até mesmo para o poder público, pois tem que responder a processos judiciais, processos administrativos, e tudo isso demanda mais burocracia, mais custo, tanto para o poder público como para o poder administrativo. É uma forma, portanto, de proteger o bom contribuinte, que quer parcelar, quer se manter formal, quer se manter regular, para que ele saiba que tem uma determinada situação que deve ser regularizada ou esclarecida. Da mesma forma, é bom para a administração pública, que vai poder aferir que o contribuinte está regular e formal e não vai praticar nenhuma injustiça. Portanto, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, apesar de dizer respeito a uma norma de 2001, ela é moderna, ela diz respeito, inclusive, aos procedimentos atuais e faz com que toda a administração pública deva observar o devido processo administrativo, permitir ao contribuinte o seu direito de defesa, permitir ao contribuinte acesso à informação da sua situação tributária, da sua regularidade e se tudo que foi pago realmente está devidamente registrado. Uma boa notícia esta semana. A nota de crédito à imprensa do Banco Central mostrou números tênues, mas na direção certa. As concessões de crédito permaneceram praticamente no mesmo nível ao longo da pandemia, mas foram favorecidas mais as linhas de prazo mais longo em detrimento das linhas de curto prazo, mais capital de giro, mais desconto de duplicatas e menos cheque especial. Ainda continuam com distorções, mas o ponto é que você conseguiu, dessa forma, alongar o prazo da dívida e reduzir a taxa média cobrada. Isso é positivo e isso
deveria ser acelerado. Um outro ponto importante é que você teve uma redução da inadimplência. Parte disso foi por essa mudança na composição do crédito e parte foi pela suspensão da cobrança do IOF. É um imposto que só é cobrado no Brasil no crédito, não existe nenhum outro caso no mundo. Estamos indo na direção certa, devagar, mas ainda no vermelho, mas na direção certa. É isso. Caros amigos, aqui é o Salvatore Milanese, sócio fundador da Pantalica Partners. Hoje gostaria de falar a vocês sobre Distressed M&A. O que é isso? São operações de finanças extraordinárias, fusões e aquisições que ocorrem envolvendo empresas em crise. A pandemia desencadeou uma crise econômica que envolveu muitos setores, muitas empresas. Nesse contexto, é possível encontrar oportunidade no mercado para investidor estratégico ou investidor financeiro que queiram eventualmente comprar unidade de negócio de empresas em crise ou a mesma empresa em crise para expandir-se organicamente ou encontrar uma oportunidade para reestruturá-la e depois ganhar um múltiplo muito grande vis-à-vis daquilo que eles gastaram no investimento inicial. O segredo para uma operação de distressed M&A é o timing. Empresas em crise não podem aguardar um longo período de due diligence, de análise dos aspectos contábeis, fiscais e trabalhistas. A maioria dessas operações, portanto, se dão dentro de um contexto de recuperação judicial. É um procedimento concursal que prevê a possibilidade de vender unidade produtiva isolada, então pedaços importantes da empresa em crise, sem que o comprador carregue os passivos oriundos das atividades passadas, do histórico da empresa em crise. Portanto, encorajo todos vocês que eventualmente queiram identificar oportunidades no mercado de compra de unidades produtivas isoladas dentro de contexto de recuperações judiciais e fazer bons negócios, a me contatar no pantalica@pantalica.com.br. Bons negócios para vocês! Agora é a hora dos empresários da pequena empresa ganharem dinheiro com a internet. O Marketplace da KeepSelling chegou com tudo. Você que tem um micro e pequeno negócio, venha vender os seus produtos num Marketplace focado em você. Cadastre-se no Marketplace da KeepSelling e venda com segurança para qualquer pessoa física ou jurídica do Brasil, sem burocracia. Inscreva-se gratuitamente agora e coloque a sua empresa na era digital. A jornada de trabalho do funcionário, ela é definida pela legislação. O seu limite é definido pela legislação. Nós temos então que a lei diz que nós temos uma carga horária máxima, uma jornada de trabalho máxima de 44 horas semanais e 8 horas diárias. Importante observar que toda empresa vai controlar e deve controlar a jornada de trabalho do seu funcionário, ou seja, o controle de ponto, a marcação de ponto. Para que isso aconteça, obrigatoriamente, a empresa deve ter pelo menos mais do que 20 funcionários. Então, essa marcação, esse controle é obrigatório para as empresas com mais de 20 funcionários. Se a empresa tem menos que 20 funcionários, é opção dela em fazer ou não esse controle. Mas é importante que faça, porque numa eventual ação trabalhista, o controle de ponto, ele vai ser prova, ele vai servir de instrumento para que o juiz possa verificar se houve ou não hora extra e se houve ou não, eventualmente, o pagamento. Quando a empresa tem mais do que 20 funcionários, numa demanda trabalhista, numa ação trabalhista, ela é obrigada a juntar os cartões de ponto. Por conta disso, é importante que a empresa permaneça com os controles de ponto por pelo menos 5 anos, porque ela, obrigatoriamente, terá que juntar se for demandada numa reclamação trabalhista. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o desembargador Valdir Sebastião de Nuevo Campos Júnior, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu.
Além do prazer, agradeço o convite, é um dever, porque é uma questão de utilidade pública nós estarmos compartilhando reflexões e informações úteis aos eleitores. Nós agradecemos muito e queremos deixar claro, quanto à utilidade pública, normas de segurança e higiene, que nós estamos obedecendo às normas de distanciamento social, acabamos de tirar a máscara para a gravação, garantindo a saúde e a segurança dessa entrevista e dando o exemplo da segurança da saúde tão preservada pelo tribunal nessa próxima eleição que se avizinha. Sem dúvida, a consideração, né, da saúde, a preocupação com a saúde, levou inclusive ao adiamento, o prudente adiamento das eleições, para que pudéssemos realizar o pleito em condições de maior segurança, tanto para o eleitor como para aqueles que vão trabalhar nas eleições. O ministro Barroso, presidente do TSE, tem falado bastante da preocupação com a saúde, etc., mas, claro, Brasil, etc., existem os presidentes de cada estado na sua função, que o senhor também representa aqui em São Paulo. Nos fale um pouquinho dessa mudança do tribunal com o voto no processo à distância, o processo digital, e como é que está refletindo nos trabalhos do TRE para daí entrarmos na eleição. Muito bem. No nosso caso, não há alternativa. O nosso sistema de votação é através da urna eletrônica, que recebe os votos e imediatamente após a eleição, ainda na sessão eleitoral, ela já promove a apuração. Então a nossa eleição tem que ser necessariamente presencial. E foi por essa razão que, numa gestão brilhante do ministro Barroso, num diálogo plural com o Congresso Nacional, inclusive, porque havia necessidade de alteração da nossa Constituição e foi editada essa emenda constitucional, as eleições foram adiadas por um período mais seguro e foram desenvolvidos protocolos de segurança, justamente para que possamos realizar as eleições com segurança, e precisamos transmitir aos nossos eleitores esses protocolos. Precisamos reforçar junto aos eleitores esses protocolos, justamente para que eles se sintam seguros e compareçam para votar. Eu costumo dizer o seguinte: nós estamos desenvolvendo protocolos e implementando protocolos para garantir a saúde dos eleitores, e o voto dos eleitores garantirá a saúde da nossa democracia. Sem dúvida, ela é essencial. Então, o primeiro grande recado é: votem, compareçam, não tenham medo, porque a saúde estará garantida. Não só a saúde física, mas a saúde da democracia. Exatamente. A saúde estará garantida e é preciso que o eleitor tenha essa consciência, mas tenha consciência de que vai comparecer no local de votação e vai respeitar esses protocolos. Claro. Não podemos ter ninguém em local de votação sem máscara, não podemos ter aglomerações em locais de votação, inclusive é recomendado que o eleitor não vá acompanhado. Não, só as pessoas com necessidades especiais é que estarão acompanhadas, claro, evidentemente. Que não vá, leve a sua caneta para assinar o caderno de votação. É importante que esses protocolos de segurança sejam respeitados. Aliás, não será permitida a presença de eleitor no local de votação sem máscara. Que bom. Nós teremos uma reserva técnica, mas é muito pequena. Então é importante que o eleitor vá com a sua máscara, procure não ir acompanhado. Serão orientados os eleitores em cada local de votação a ficarem na fila com o distanciamento social que nós estamos mantendo aqui, todos com máscara, sim, todos com máscara. Dentro da sessão de votação, ele terá álcool gel para desinfecção das mãos, terá álcool líquido para desinfecção da caneta. Se ele esquecer a caneta dele, e nós recomendamos que ele leve a caneta dele, ele poderá usar a do mesário, será desinfetada antes dele utilizar, e no processo de votação, antes e depois de usar a máquina, ele vai usar álcool em gel. O mesário estará com máscara, estará com aquele protetor facial que é chamado de face shield, e mais, a identificação do eleitor para o mesário será à distância através de um documento com foto.
eventualmente o mesário pode pedir que ele rapidamente abaixe a máscara e retorne para poder conferir a identidade dele. E ele nem precisa pegar o comprovante de votação, ele pode depois pegar pela internet. Agora, é importante uma mudança que foi feita em relação à justificativa para aqueles que querem ou por algum motivo foram impedidos de votar. Ela terá que ser feita de forma eletrônica, ou seja, no celular, é isso? Veja bem, a justificativa ela pode ser feita no dia da eleição de duas formas. Não teremos mesas para recepção de justificativas, por quê? Isso pode promover aglomerações nos locais de votação. Então, o eleitor teria que entrar na fila e fazer em qualquer das sessões a sua justificativa. Mas ele terá uma opção no dia da votação, através de um aplicativo denominado e-Título. Ele pode baixar em qualquer dos sistemas operacionais. É esse que está na tela agora. E-Título. E dentro desse aplicativo que baixa no celular, ele terá uma operacionalidade denominada Justifica. E essa operacionalidade permitirá que ele... Mas essa justificativa será só para o eleitor que não estiver no seu domicílio eleitoral. Então, ele utilizará esse aplicativo, porque ele tem o georreferenciamento do celular, e fará a sua justificativa por esse aplicativo. Ou seja, quando ele disser que ele está fora do local, vai estar comprovado que ele está fora do local. Agora, se ele não o fizer dessa forma, ele terá um prazo de 60 dias para realizar a sua justificativa. Só que aí ele tem que fazer ou pessoalmente, agendando uma presença no cartório, porque nós temos ainda um trabalho remoto, ou através da internet. Mas aí ele terá que comprovar e justificar a razão pela qual ele não compareceu para votar. Ou seja, é muito mais fácil comparecer e votar do que não tenha dúvida. Outro caminho. Não tenha dúvida. O caminho é a saúde da democracia. Exatamente. Presidente, qual é o tamanho da vontade das pessoas que se predispuseram a ser mesários? Olha, nós trabalhamos com um pouco mais de 370 mil mesários. E mais de 50% são mesários voluntários. Ou seja, mais da metade. Mais da metade. Espontaneamente. Espontaneamente. E a adesão foi maior, ela foi incrementada por aquela ação do Tribunal Superior Eleitoral, que contou com a participação do médico Drauzio Varela e que conseguiu convencer os nossos eleitores de que os protocolos de segurança são reais e são efetivos. Dizendo a Temos verdade. até fila. Ele dizendo a verdade. Ele só falou a verdade. Ele falou a verdade. E eu acho que é importante que o eleitor tenha essa consciência. E já está em andamento uma nova ação do Tribunal Superior Eleitoral, que tem a participação do médico Dr. Roberto Calil, não é verdade? Que está abordando justamente esses protocolos de segurança, reforçando a sua segurança. Eu acho que na vida cotidiana, todos nós observamos alguns profissionais que tiveram que continuar trabalhando presencialmente e todos eles que tiveram cuidado com os protocolos de segurança sanitária estão sendo preservados, né? Estão sendo protegidos na sua saúde. Felizmente. Graças a Deus. Graças a Deus. Presidente, existe uma preocupação em relação a fake news. Qual a sua análise, presidente? Até o ano passado, final do ano passado, eu era o corregedor aqui do Tribunal Regional Eleitoral e era também o presidente do Colégio de Corregedores do Brasil. E nessa condição de presidente do Colégio de Corregedores, eu participava do grupo de trabalho da ministra Rosa Weber, que é o grupo de enfrentamento das fake news. E as conclusões que nós chegamos foram as seguintes. É um enfrentamento plural. Claro. Existe o enfrentamento através da reação da Justiça Eleitoral, através das demandas que nos chegam através de representação. E será rigorosa essa reação, não tenho dúvida. Não é verdade? E que tem seu efeito preventivo, porque a partir do momento em que aqueles que burlarem a legislação eleitoral forem punidos, isso gera a prevenção da reiteração. Mas não basta isso, porque o tempo do processo ele é um tempo mínimo
para ser apresentado, para ser instruído, para ser analisado. E nem sempre esse processo, dependendo de quando surge a desinformação e a sua capilaridade, nem sempre é suficiente para evitar, desculpe o termo, um desastre eleitoral. E nós tivemos o ano passado uma eleição suplementar para prefeito, um prefeito que foi cassado, e há 3 dias das eleições circulou um documento falso nas redes sociais de que ele estaria sendo processado por crimes contra menores. E em 3 dias, ele que estava francamente na frente nas pesquisas eleitorais, perdeu a eleição. E é um exemplo concreto do risco da desinformação. É por isso que eu digo, não basta a ação reativa da Justiça Eleitoral, é preciso também uma ação educativa e também uma participação efetiva dos próprios atores das comunicações sociais. E o Tribunal Superior Eleitoral celebrou inúmeras parcerias com as redes sociais, com os meios tradicionais de comunicação social, instituições policiais, instituições públicas e privadas, no sentido de termos uma atuação plural. Tanto que hoje as redes sociais já desenvolveram mecanismos para combater esses procedimentos inusuais, que são o disparo em massa de informações e estão controlando. Então, eu acho que dentro desse contexto, dentro desse enfrentamento plural, nós teremos um resultado altamente positivo. E mais, eu acho que hoje indicadores, inclusive internacionais, mostram que a população já está preocupada, conhece o problema, está preocupada com o problema. Mas é preciso lembrar o seguinte, nós temos profissionais que são capazes, né, de uma maneira muito refinada, formatar a desinformação de modo que ela acaba permeando todos os segmentos sociais. Claro. Não é verdade? É verdade. Então o eleitor, embora ele saiba do problema, ele conheça o problema e esteja preparado, ele precisa estar sempre com a guarda alta, né? Presidente, nós queremos agradecer muito a seu brilhantismo no esclarecimento para a sociedade, nesse trabalho de prestação de serviço à sociedade e defesa da democracia, salientar um papel importantíssimo do TRE, do TSE, de todas as esferas do judiciário, porque o TRE hoje é a 2ª instância na eleição municipal. Exatamente. E desejar pleno êxito e que quem seja o grande vencedor seja a democracia e o desenvolvimento do nosso país. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Procurando cursos online de qualidade, você vai achar os melhores cursos em um único lugar, na Captar.net. Você vai estudar, praticar, debater e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Tem mais, você parcela seus treinamentos em até 12 vezes. Entre agora no site Captar.net e saiba também como participar do Clube de Descontos. Escolha seu curso e seja bem-vindo.